Olá a todos, meus prezados irmãos do canal Despertai 1844 e também daqueles que ainda não se inscreveram no canal Despertai 1844. Sejam bem-vindos. Eu convido a vocês que se inscrevam nesse canal. É um canal que o Senhor nosso Deus tem abençoado e através dele o seu povo também tem sido abençoado. Nós iremos dar continuidade ao tema que tem por título o ômega da apostasia ataca o espírito de profecia. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, lá diz bem claro que o dragão irou-se contra a mulher. Na Bíblia King James diz com a mulher, está irado com a igreja de Deus. Mas diz o restante do texto, mas ele foi fazer guerra com o seu remanescente, com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. As características do povo de Deus nesses últimos dias, da igreja verdadeira, a igreja remanescente, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então esse é o verdadeiro povo de Deus. Satanás estaria irado contra este povo. Um povo que tem, que crê, que aceita. A sua fé é mantida na Bíblia e no espírito de profecia. Os livros da profetisa Ellen G. White. Então Satanás iria ter um ódio satânico. Ellen G. White nos diz aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48, ela diz assim: o derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Mas por quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe ou perece. Então, o principal alvo do diabo seria um ataque aos livros do Espírito de profecia. Porque a Bíblia diz o quê? Que sem profecia o povo se corrompe, perece. Ou seja, não haveria um povo remanescente nesses últimos dias sem a ajuda do Espírito de profecia. As artimanhas de Satanás seriam tantas que Deus enviou um reforço, o Espírito de profecia. É o Espírito de profecia, juntamente com a Bíblia, Velho e Novo Testamento, que irá conduzir o verdadeiro povo de Deus à Canaã celestial. São essas duas fontes que vai revelar perante o povo de Deus as artimanhas de Satanás, que vai revelar as sutilezas do inimigo, tanto lá fora no mundo como dentro do arraial adventista do sétimo dia. Porque Satanás já se introduziu dentro de nossa igreja e a Bíblia diz que ele iria criar um ódio satânico. Continuaremos o texto. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades. De várias maneiras e por diferentes o quê? Instrumentalidades. Para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Então Satanás iria o quê? Perturbar a fé adventista nos livros do Espírito de profecia. E é isso que ele tem feito. Certo? Ele tem perturbado a fé do povo de Deus. Hoje a igreja adventista do sétimo dia, quase na sua totalidade, desconfia do espírito de profecia. Tem medo. Outros acham que o espírito de profecia é como se fosse um livro negro. Continuemos. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A profecia diz aqui que seria o que? Ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Revista Ancião. Essa revista aqui é a Revista Ancião de 2004.
Revista Ancião de 2004, janeiro a maio de 2004. Está escrito aqui, a Bíblia e os escritos de Ellen G. White. A Bíblia e os escritos de Ellen G. White. Olha o que está escrito. O pregador deve sempre considerar a Bíblia acima de qualquer outro livro. Aqui é um menosprezo, já um ataque ao espírito de profecia, de uma forma bem sutil. Agora aqui não tem nada de sutil o que ele escreveu aqui. Evite a tentação de levar um volume de Ellen G. White para o púlpito e fazer longas leituras. Aqui diz que é para evitar a tentação. É uma tentação, não pode levar os livros de Ellen G. White para o púlpito. Eu pergunto a você, durante o tempo que você é adventista do sétimo dia, nesses últimos anos, de uns 15 anos para cá, você vê algum pastor levar um conselho sobre regime alimentar, uma ciência do bom viver, um conselho sobre saúde, medicina e salvação, temperança, para o púlpito, para falar sobre saúde? Você vê um líder de igreja, um ancião, um diretor missionário, um pastor, levar o livro Testemunhos para Ministro, Obreiros Evangélico, Evangelismo, Serviço Cristão e outros, para falar sobre a obra missionária no púlpito de tua igreja? Você já olhou o teu pastor, o teu ancião, o ancião de tua igreja, o diretor missionário, levar o livro Caminho a Cristo, Maior Discurso de Cristo, Desejado de Todas as Nações, Mensagens Escolhidas, volume 1, e outros, para falar sobre justificação pela fé? Você já olhou um pastor levar para o púlpito de tua igreja o livro Orientação da Criança, Lar Adventista, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, Fundamentos da Educação Cristã, para falar sobre lar e família? Não. Você já ouviu falar alguma vez na tua vida um pastor, um ancião de igreja, um líder de tua igreja levar o livro Vida no Campo e Eventos Finais para falar sobre vida no campo, a saída das cidades com urgência? Nunca. Certo? Então, você não vai ver um líder de uma igreja, teu pastor, teu ancião ou qualquer membro levar os livros do Espírito de Profecia um sábado à tarde para fazer uma palestra no JA, um sábado de manhã para fazer uma palestra, uma quarta-feira ou qualquer dia da semana. Mas por que não vai levar? Então, mas por que a igreja publica? É um jogo muito sério, é uma jogada. Publica para que ninguém aponte o dedo e diga não publica. Mas não leva os livros, porque se ele levar os livros para o púlpito da igreja, vai ser um incentivo aos membros a ler, a examinar e a praticar. Os livros não são levados. Todos os sermões são sermões enlatados, já tudo programado. Tudo vem de lá da Associação Geral, da Divisão, da União. Certo? Então, os livros não são lidos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certo? Poderia dizer ainda que essa organização faz parte do remanescente? Não. Aqui diz que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. O anjo foi bem claro, certo? A mensagem dada a João foi bem clara. Aqui estão as pessoas, certo? Um povo. Somente aqueles que têm a Bíblia e que crer no Espírito de Profecia
que conduz o povo de Deus com a Bíblia e o Espírito de profecia é o remanescente dos últimos dias. Então Satanás iria criar um ódio satânico. Satanás iria perturbar o povo de Deus nos testemunhos. Certo? Então Satanás iria fazer tudo para levar o povo de Deus a uma descrença no espírito de profecia. Diz mais: Satanás vai estar continuamente forcejando por introduzir o falso para afastar da verdade. Certo? Então, Satanás ele leva o povo de Deus a perturbar-se nos testemunhos, a ter uma desconfiança. Hoje a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tem nenhuma diferença entre a Igreja Batista, a Igreja da Assembleia e outras igrejas protestantes. Não há diferença. O que faz a diferença é o espírito de profecia. Certo? Então, o espírito de profecia é que traz ao povo de Deus uma clareza entre o certo e o errado. É o espírito de profecia. Então hoje os pregadores, e muitos deles da verdade presente também, não usam mais o livro do Espírito de Profecia. Acha que é cafona pegar um livro e fazer uma leitura, fazer seu sermão baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Mas ele quer fazer um sermão discorrido para que as pessoas o vejam como um homem inteligente, um homem com uma mente brilhante. O que nós precisamos é da Bíblia e do Espírito de profecia. O que nós precisamos é dos sermãos à moda antiga. Bíblia e Espírito de profecia. É o que nós, como povo de Deus, precisamos. Agora o autor da lição da revista diz: evite a tentação de levar um volume de Ellen G. White para o púlpito e fazer longas leituras. Ele continua: em uma reunião de oração ou para uma reflexão devocional, em uma reunião pequena, é apropriado ler uma passagem de seus escritos. Mas no culto divino de sábado ou em reuniões evangelísticas, de domingo à noite, os adventistas pregam diretamente das Escrituras. As Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita. Certo? Quer dizer que o Espírito de Profecia não é a palavra de Deus escrita para nós, o povo de Deus. Então, aqui vem mostrando como Satanás iria atacar, certo? Então, hoje você chega no culto, não tem mais leitura do Espírito de Profecia, não existe mais a mensagem, os pequenos grupos nos lares, quando é lido o Espírito de Profecia, então quando começa, vem uma perseguição. Porque não pode ser lido o Espírito de Profecia. Hoje, nem mesmo nos pequenos grupos podem mais ser lido o Espírito de Profecia. Nem na igreja e nem nos pequenos grupos. Se alguém quiser ler, lê no seu quarto, particularmente, trancado, escondido. Nós voltamos à era da Inquisição. A era da Inquisição, em que a Bíblia era odiada, era perseguida. Hoje é o Espírito de Profecia. Mas por que tanto ódio ao Espírito de profecia? Porque o Espírito de profecia, ele vem detalhando, certo? O certo do errado. O Espírito de profecia tem a palavra café. O Espírito de profecia vem detalhando, tem a palavra açúcar. O Espírito de profecia vem mostrando de uma forma detalhada sobre pinturas, roupas que mulheres não devem usar, roupas que homens não devem usar, músicas que
eu e você não devemos cantar nem ouvir? Comida que você e eu não devemos ingerir? Líquidos que você e eu não devemos ingerir? Ele vem detalhando, é o profeta dos últimos dias, um profeta da atualidade que veio numa linguagem atual para cada um de nós. Certo? Então, se o espírito de profecia fosse lido nos púlpitos, praticado e ensinado pela liderança, então a igreja iria esvaziar-se. Ellen G. White, ela diz lá em Primeiros Escritos 228, que a maior parte daqueles que são filhos do diabo não permaneceria dentro da igreja. Mas ela diz como a maioria deles tem dízimos altos. Então sai o espírito de profecia e fica os mundanos dentro da igreja. Hoje você não distingue mais uma mulher adventista na rua. Você não distingue mais. Porque você vai olhar as mulheres adventistas do sétimo dia todas de calças, blusinha curtinha, apertadinha, mostrando os seios. Quando está de saia, com uma saia apertadinha e curtinha, mostrando tudo, um salto assim, o cabelinho cortadinho igual o cabelo de homem, certo? Toda pintadinha parecendo uma Jezabel. Então, por isso o espírito de profecia tem que ficar de lado. Por quê? Porque se trouxer o espírito de profecia, se os pastores, se os diretores de igreja, o diretor missionário, o ancião, o diácono, o diaconisa, certo? O movimento de mulher dentro da igreja, se trouxesse o espírito de profecia, então o que iria acontecer? Esses que são carnalmente filhos do diabo não permaneceriam dentro da igreja. Então hoje a igreja adventista você não consegue mais distinguir uma mulher na rua, uma mulher cristã, certo? Então aí vem para dentro da igreja as músicas ímpias, certo? Ficam e o espírito de profecia sai. Aqui está o porquê o espírito de profecia é atacado, é odiado. Por quê? Porque o espírito de profecia chega e diz, olha, Jones Wagner trouxe a mensagem em 1888, a mensagem para o povo de Deus, a mensagem da justificação pela fé. E o espírito de profecia vem mostrando, olha, a igreja adventista sétimo dia, a igreja de Laodiceia é miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Certo? É o espírito de profecia que diz, olha, se Jesus Cristo e a mensagem tivesse sido aceita em 1888, dentro de 2 anos após, Cristo teria voltado. É o espírito de profecia, certo? Que mostra que a obra está com muitos anos de atraso. É o espírito de profecia que vem mostrando que hoje a liderança de nossa igreja está em apostasia e não está pregando o evangelho eterno. Certo? Então, é o espírito de profecia. Então Satanás fez o quê? Fez com que os membros e a liderança da igreja criassem um ódio satânico contra os testemunhos. Um ódio satânico contra os livros do espírito de profecia. Certo? Então, hoje a situação dentro de nossa igreja está dessa forma. A situação da igreja está dessa forma. Certo? Os membros, a maioria deles, em quase sua totalidade, odeia os livros do espírito de profecia. Os pastores conduzindo o rebanho à destruição. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 197, diz assim: não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Então muitos não são poucos. Muitos irão o quê? Se afastar da fé. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer mais ainda. Por quê? Dando ouvido ao que é espíritos sedutores. E doutrina de quê? De demônios. Espíritos sedutores e doutrina de demônios. Doutrinas de demônios, quais são essas doutrinas de demônios? De que Jesus fez uma expiação completa, de que Jesus Cristo veio com a natureza de Adão antes da queda, de que Jesus Cristo, ele herdou uma natureza santa, de que Jesus Cristo teve uma natureza pura, de que Jesus Cristo não
participou, não herdou as minhas paixões. Que doutrina de demônios são essas? São muitas doutrinas de demônios que estão sendo introduzidas dentro da nossa igreja, que estão sendo cridas pela maior parte dos adventistas do sétimo dia. Diz mais: o ômega será de natureza mais assustadora. Temos agora perante nós o alfa deste perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria efetuar-se entre nós, adventistas do sétimo dia. Irei ler esse texto dentro do próprio livro. 204 de Mensagens Escolhidas, volume 1. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilar de nossa fé. Então, é uma reforma de renúncia às doutrinas. É uma reforma certa em que os adventistas do sétimo dia iriam renunciar os principais pilares dessa igreja. Diz mais: e empenhar-se num processo de reorganização. E a igreja iria passar por um sistema de reorganização. Falou, ó, essas doutrinas aqui estão obsoletas, isso aqui é naquela época, isso aqui não é correto, isso aqui não é correto, o correto é esse. Diz mais: se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seria rejeitado os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordens diferentes. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado como Deus, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Aqui diz que nada iria ser permitido a opor-se ao novo movimento, a um novo sistema organizacional, ao novo sistema de teologia, a nova organização. Nada iria se opor contra esse movimento. Certo? Então aqui está o que o ômega da apostasia iria fazer dentro da igreja de 27º dia. Então o ataque de todos seria contra o espírito de profecia. Porque sem profecia o povo se corrompe, diz a palavra de Deus. Uma vez mais a nossa religião foi alterada. Para haver uma alteração dos pilares de nossa fé, teria que haver uma descrença no espírito de profecia. Ellen G. White profetizou que esta rejeição de sua obra teria lugar antes do fim. Ela diz: o derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do espírito de profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, esse seria o derradeiro engano de Satanás, seria anular o espírito de profecia. Muitos dizem que certos temas do espírito de profecia são irrelevantes, que não são aplicáveis, que são obsoletos, ou que os tempos têm mudado como resultado. A igreja aceitou o engano de Satanás, e vocês observem cuidadosamente, e verás que este engano se apoderou da igreja. Anote a frase que ela faz, que o último engano de Satanás é fazer que o testemunho do Espírito de Deus perca todo o seu efeito.
Suas instruções não estão sendo desafiadas de forma aberta pelos líderes e nem pelos membros da igreja. Pelo contrário, está sendo desafiados com uma oposição sutil e silenciosa. No momento em que existe uma oposição direta, o que da parte dos líderes e dos membros da igreja, uma oposição direta seria fácil de detectar, mas um ataque sutil não seria tão receptível. Os que estão trabalhando sutilmente contra o espírito de profecia pode dar uma aparência exterior de conformidade e apoio, pode afirmar verbalmente suas crenças e apoio aos escritos de Ellen White, mas ao mesmo tempo toleram e ainda estimulam ações, crenças e práticas que estão em direta oposição aos seus escritos. São os liberais que estão na liderança da denominação adventista do sétimo dia, que estão fazendo que o espírito de profecia perca todo o seu efeito. Outra maneira em que o espírito de profecia perde seu efeito é quando os pastores os ignoram ao pregar um sermão. E Ellen White diz: uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Aqueles que rejeitam tanto de maneira dissimulada como direta, se colocou sob que estandarte? Sob o estandarte de Satanás. Então aqui nós estamos olhando um ataque ao espírito de profecia. Como está sendo atacado? De que forma? Então, quando eu e você rejeitamos o espírito de profecia, rejeitamos as mensagens de reforma e de reavivamento, estamos pisando o espírito de profecia. Nós iremos pausar e logo retornaremos com essa mensagem do céu. Amém.